Consciência vem antes da técnica, sempre. Lembre-se disso. Não adianta te entregar todo o processo de vendas, toda a etapa de funil que você deve dominar, se não começar primeiro dentro da sua mentalidade. Porque é aquilo que está na sua mentalidade que tem materializado os seus resultados e te trouxe até aqui. Tudo aquilo que você tem acreditado, tudo aquilo que você tem falado, tudo aquilo que você tem comentado com seus colegas, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, e é reafirmado aquilo, isso tem criado a sua existência, a sua materialização, os seus resultados. Então eu quero te convidar a voltar para o lado de dentro, realinhar esse despertar da consciência e a partir de agora, aí sim, você é alinhado com a consciência de vendas e você aplicando as técnicas de venda, você vai dar certo em tudo aquilo que você executar. Vamos lá? Vamos para as técnicas de vendas. Toda venda ela passa por processos e o processo ela tem etapas de vendas. A venda ela é intencional, você sabe, tem como metrificar, tem como mensurar, tem como saber se você vai vender ou não. Se você não tem feito o processo de vendas, eu quero convidar você a começar deste momento. E o primeiro ponto dentro de um processo de vendas é a prospecção. A prospecção é o número um para que você possa ter a condição, a chance de venda. Sem lead, sem cliente, não tem nem sequer a chance. Você, como vendedor, sabe na pele que não existe 100% de conversão. Não existe falar com 100 pessoas e 100 pessoas comprando o seu produto. Vai haver o afunilamento, é natural. É natural a boca do funil ser grande, entrar muita gente e passando pelo processo de vendas. O desafio aqui é fazer que o máximo de pessoas passe por esse processo, que ele seja fluídico, que ele seja tranquilo, que ele seja intencional, que ele seja profissional. E é isso que eu quero convidar você a deixar de ser amador, a deixar de ser minha boca, a deixar de esperar que as coisas aconteçam, mas fazer acontecer pela intencionalidade. Então, o primeiro ponto é a prospecção. Como você tem prospectado os seus clientes? Quais os canais? Onde estão o seu cliente? Quem é o seu cliente? Qual é o estudo do seu nicho? Você fala com mulheres, com homens, a partir de qual idade? Qual é a dor do seu cliente? Então, o primeiro exercício, o seu primeiro ponto é a prospecção, é você fazer um estudo do seu público-alvo. Quem é a pessoa que você está vendendo o seu produto, o seu serviço? Tenha isso muito claro. Teve isso muito claro, quem é, onde são, onde eles estão, a idade. Você então começa com a qualificação. Quando essas pessoas chegarem até você, seja através do Instagram, seja através do tráfego pago, seja através de cliente de porta, qual é a forma que você chega até o cliente? Seja indicação, como? Então, quando eles chegarem, o que fazer com eles? Você não pode desperdiçar cliente por falta de competência. A competência ela é desenvolvida por você. E nós estamos aqui justamente para te ajudar a desenvolver essas competências. A qualificação. E o que que qualifica o cliente? Você sabe? O que qualifica o cliente são as perguntas. Você não tem que adivinhar, você não tem que achar, você tem que fazer perguntas. Nós somos perguntadores profissionais. As perguntas qualificam o cliente. Faça pergunta e quando você fizer a pergunta, tem algo incrível que você faça depois. Sabe o que que é? Calar a boca. Você faz pergunta e cala a boca. Para quê? Para ouvir a resposta. A resposta do cliente te norteia como você vai agir com ele. E aqui mudou toda a minha jornada em relação a vendas. Por quê? Eu aprendi a fazer o cliente a falar. Através de perguntas, deixava ele explicar, ele falar. Quanto mais o cliente falar com você, entenda isso, mais poder ele está te dando. De quê? De você entender o perfil dele. O cliente ele tem a forma que ele compra. Pega isso, não é a forma que você vende, é a forma que o seu cliente compra. Como o seu cliente compra? Eu te pergunto, você sabe responder? Como o seu cliente compra? Aí você tem que estudar o quê?
perfil de clientes e tem o DISC. O DISC eu tenho todo um curso onde eu vou falar sobre cada uma das personalidades, o perfil dominante, o perfil analítico, o perfil influenciador. Você precisa entender, porque com cada forma, cada jeito que o seu cliente comporta, é a forma que você tem que comunicar com ele. Não adianta você falar lento, devagar, detalhista, mostrando tudo para um perfil dominante. O perfil dominante ele é claro, ele é prático, ele é direto, ele é resultado. E não adianta você ir ser claro, rápido, resultado para quem é analítico. Ele quer detalhamento, ele quer que você cite, ele quer sentir segurança como analítico, ele quer sentir que ele não está entrando numa fria. Então, cada perfil do cliente é a forma que você identifica na qualificação para atendê-lo de forma assertiva. Só aí você já tampou um enorme buraco do seu funil onde pessoas estão indo. Tem pessoas que não estão passando pelo processo do funil, elas estão indo fora do funil. E é você que coloca para fora quando você não faz o que tem que ser feito na qualificação logo no topo. Não adianta o seu marketing, não adianta a empresa, não adianta você ter excelentes leads. Lead bom não resolve vendedor ruim. Não resolve. Eu posso te dar um melhor cliente, você vai perder ele. Você vai perder ele por falta de competência, por falta de qualificação. Então, se você teve o cliente, você agora precisa qualificá-lo, fazer pergunta, identificar o nicho, identificar o perfil dele. E quando você identifica o perfil dele, você vai na veia, você vai direto da forma que ele é, não da forma que você é, não da forma que você acha que deva ser. Entende? Você dança conforme a música. Ah, mas isso é ser falso? Não, isso é ser estratégico. Não adianta eu falar acelerado com quem é calmo e pacífico, não vai conectar. E não adianta eu ser calma e pacífico e falar devagar com quem é acelerado, não combina, entende? Ele vai fugir de você, ele vai sair de você. Então, entender de ser humano, entender da neurociência em vendas, é um ponto que destravou totalmente a minha vida, porque eu entendi como as pessoas queriam ser atendidas, não da forma que eu acho, é da forma que elas querem. Afinal de contas, vendas é servir as pessoas, é atendê-las com interesse, com dignidade, com integridade, mas dentro do perfil delas. Ninguém gosta de falar com pessoas e fazer negócio com pessoas que elas não se identificaram. Você não compraria de alguém que você não se identificou. Por que o seu cliente compraria de você? Então, a primeira coisa é você se identificar, e essa identificação vem na qualificação. Depois, então, que você conseguiu o cliente, você fez pergunta, qualificou, entendeu o perfil, você vai para o follow-up. Follow-up é onde muitas pessoas se perdem. Follow-up é a contínuo, é a continuidade do atendimento. Dependendo do seu nicho, como o meu é imóveis, nenhum cliente, nenhum não, a maioria dos clientes precisam de mais de um contato, de mais de uma conversa para fechar um negócio. Levam-se até um ano para comprar um imóvel e é considerado um tempo saudável ainda. O cliente que veio e viu comigo um imóvel, olhou, gostou e fechou, ele já vem olhando há muito tempo com outras pessoas que o deixaram, que não fizeram follow-up. E quantos clientes chegaram até mim de colegas que não deram continuidade e eu colhi o fruto? E quantos clientes você está perdendo por não dar continuidade? E essa continuidade ela não vem porque há uma desorganização. Se em vendas você não entender que você precisa ser organizado com os clientes, você está deixando dinheiro na mesa. Porque você está confiando em processo mental. Processo mental vai te deixar na mão. Nós não confiamos na mentalidade, nós não confiamos na memória, nós confiamos no quê? No seu processo de controle de atendimento, seja um CRM, seja o caderno, seja a agenda, não importa, não pode ficar na sua cabeça, porque você, pelo menos deveria, ter intenção de ter muito lead, muito contato, muito cliente, tem que ter uma base de dados onde você possa voltar e poder retomar a conversa de onde você parou. Se você não tem isso, para tudo e começa a ter a partir de agora. O que você falou com o João, o que o João busca, o que o João quer, o que o João procura, até mesmo para ele ser um recorrente de algum outro produto ou serviço seu. Então,
tenha essa responsabilidade do follow-up, porque muitas das vezes o cliente não foge de você. O cliente não deixa no vácuo. Muitas vezes é o vendedor que some, é o vendedor que esquece, é o vendedor que não dá continuidade. Ok? Então vamos lá, recapitulando: prospecção, qualificação, follow-up. E descendo aí para o funil vem as negociações, as habilidades de negociar. Quantas vezes eu vejo profissionais com medo de objeção do cliente? Gente, objeção nada mais é que um medo do cliente, que uma dúvida legítima dele. É você conduzir, e aí sim vai valer lá da qualificação dentro do perfil dele, se ele é dominante, se ele é fluente, se ele é analítico, o que ele é. Dentro do perfil dele, você consegue sanar as objeções. Para o analítico, por exemplo, as objeções dele é querer um contrato, é saber ler cada cláusula. Você sabe sobre os seus contratos de prestação de serviço? Você domina? Porque eu vejo muitas das vezes o vendedor não tendo habilidade de negociação, não porque ele não sabe, não porque ele não consegue conversar com o cliente, mas porque ele não tem o conhecimento necessário, ele fica inseguro. Inseguro não porque é tímido, mas porque falta conhecimento. Você tem estudado aquilo que você está vendendo? Você domina a prestação do seu serviço, do seu produto, da sua ideia, daquilo que você faz? Porque a segurança ela vem pelo conhecimento do domínio daquilo que você faz. Quando você estuda, sabe o que você está fazendo, você passa autoconfiança. E tudo em vendas é percebido. Anote isso. Tudo em vendas é percebido. O cliente percebe quando você está com medo. O cliente percebe quando você está ansioso, quando você está afoito e quando você precisa vender. Essa é a pior venda. A pior venda é a que você precisa dela. Porque você emana necessidade, você emana que você tem que vender e o cliente percebe. Quando o cliente percebe que você precisa vender, alerta a inconsciência dele de questionar: será que isso é bom mesmo para mim ou é ele que precisa vender? Porque ele percebe, a respiração ficou ofegante, começa a falar demais, começa a atropelar demais, você se atrapalha, você é o impedimento de vender mais. Você é o impedimento dos seus resultados. Então, estude, domina e calma, que vamos falar também mais para frente sobre a gestão das emoções. Gente, temos todo um curso sobre isso. Eu estou dando aqui para você passando pelas etapas, mas podemos aprofundar em item por itens. Eu quero te convidar a aprofundar, a investir nesse conhecimento, porque vai mudar o seu jogo. Então, depois que você foi com a prospecção, qualificação, follow-up, negociação, antecipando objeções, sanando objeções, você vai para o fechamento. Quantos vendedores deixam dinheiro na mesa porque não sabem fechar? Não sabem fechar. Eles simplesmente, depois eu olho, depois nós falamos. A gente se fala, qualquer coisa me liga. Qualquer coisa me liga. Eu morro de ouvir isso. Não é qualquer coisa me liga. Vamos nos falando. Qualquer coisa eu te chamo. Não, é chamar para o fechamento. E aí, de novo, volta dentro do perfil de cada cliente. Se for o dominante, já oferece para assinar o contrato. Se for um analítico, oferece para ler com ele as condições, o contrato, tira as dúvidas, faça pergunta. O que te impede de avançarmos hoje? O que te impede de vamos concluir hoje, vamos comprar hoje, vamos fechar hoje? Chama. O fechamento é o chamamento para concluir tudo aquilo que você fez até aqui. E agora, para finalizar toda essa etapa, vem o que é negligenciado pela grande maioria de nós, que chama o pós-venda. O pós-venda ele te coroa, o pós-venda te coloca como a Disney do seu mercado. As pessoas não procuram cliente depois de fazer uma venda. Muitos têm medo de ouvir reclamação, de ouvir uma insatisfação, ouvir um pedido para resolverem algo que elas julgam que às vezes não vão ter competência para fazer e simplesmente somem. Quantos clientes chegam para mim e falam: o cara sumiu, depois que eu fechei, sumiu, tá vendo? É tudo vendedor, é tudo igual. Basta a gente fechar, pagou, fez o pagamento, então some. E infelizmente tem sido uma verdade. Quantas vezes eu vi o corretor, quantas vezes eu vi o cliente fazer o pagamento do valor da entrada do imóvel e aquele corretor virar fumaça, ele receber a comissão dele e sumir. Sumir. Quantas vezes? Então, essa leitura que o mercado tem.
da grande maioria dos vendedores. Então, quando você liga para perguntar como foi a experiência, está tudo bem com o produto, com o serviço, com o imóvel, precisa de mais alguma coisa? Você está coroando, você está fazendo algo que a maioria não faz. Tenha o pós-venda. O pós-venda, ele vai trazer algo para você que é inestimável, chamado indicação. Indicação é fruto de todo o seu trabalho. Um cliente que vem pela indicação é meio caminho andado. Um cliente que veio, que alguém foi satisfeito com o seu trabalho, com o seu serviço, e ele veio de indicação, eu já considero fechado. E tem histórico, tem know-how, ele sabe. Ele sabe, e de graça. E de graça, quantas vezes você deixou de fazer negócios porque não fez pós-venda e não pediu indicação? Indicação, indicação é o ouro. Indicação, gente, muitas pessoas desprezam. Quero o lead novo, quero o lead novo, o próximo cliente, o amor ao próximo, ao próximo, ao próximo, e não cuida daqueles que já estão nas suas mãos. Não fazem um bom trabalho daqueles que já estão com você. Então, faça um pós-venda, peça indicação, celebre a sua venda, celebre a conquista e volta para o jogo. Volta para o jogo, porque também você receber os honorários, receber comissões e desacelerar é uma mentalidade de escassez. Quantas vezes as pessoas recebem o dinheiro que elas buscavam e aí elas desaceleram, gastam o seu dinheiro e voltam para o jogo na necessidade de novo? E é isso que eu quero convidar você a encerrar esse ciclo de vender por necessidade, mas vender por profissão, por paixão, por gostar, e não porque você precisa pagar seu boleto, a sua conta que vence amanhã. Eu quero te ensinar a construir a longo prazo resultados consistentes de vendas e transbordar na vida das pessoas, servir as pessoas com integridade, com seriedade. Nós não fazemos qualquer negócio, não faça qualquer negócio, preze pelo seu nome, preze pela uma carreira. Não é uma venda, é uma carreira. Não é dinheiro rápido, é uma jornada, visa a longo prazo. E faça das vendas o resultado para a sua vida, para sustentar a sua casa, a sua família. Você está construindo um nome, você está construindo. É uma construção, não é uma venda de hoje, veja a longo prazo. Eu quero convidar você. Então, eu fico aqui com essas etapas, onde você pode esmiuçar, estudar, aplicar, deixar seus comentários, tirar suas dúvidas e fazer a sua nova realidade, entendendo que você cria seus resultados, entendendo as crenças que você tem trago até aqui, fazendo os processos dentro da etapa, as etapas dentro do processo de venda, e já só com isso, simples, simples, eu não te falei nada astronômico, mas extremamente valioso. É o simples bem feito, é o arroz com feijão bem feito. E você já começa agora, não é amanhã, agora, a colher novos resultados de excelência para a sua vida, para a sua carreira. É uma honra, espero ter te ajudado com todas essas dicas, todas essas sugestões, todos esses pilares que eu passei aqui para você. Um ótimo estudo, Deus te abençoe.